caminho. Qualquer palavra às vezes nos ofende, qualquer situações faz a gente voltar para trás e a gente volta para o fim da vida. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que é um novo tempo. É um tempo da gente olhar para frente e saber que os tempos estão contados e nós precisamos perseverar no Senhor. Nós não podemos deixar que a nossa carne fale mais alto nas nossas vidas. Nós não podemos abaixar nossa cabeça e aceitar as condições que temos vivido. Não podemos, meus amados. Por isso, em nome de Jesus, sopra o teu coração agora e vê o
pastores, as bênçãos dos céus. Deixa eu trazer saúde, saúde na mente, saúde no físico. Oh Deus, abençoa, traz a prosperidade nesta casa. Que a prosperidade que vem dos céus alcança nossas vidas neste lugar. De maneira que todos que estão aqui, Pai, vai receber, vai ter testemunho para contar a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento vamos estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu culto hoje com o tema no propósito de Deus. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos ler mais uma vez para ficar incutido na cabeça. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Para começarmos a falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, eu vou falar sobre Jó. Que Jó estava nos propósitos do Senhor. Jó passou pelo processo para cumprir o propósito. Então eu gostaria que os irmãos também abrissem as vossas Bíblias em Jó, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Esse era Jó, um rapaz, um homem que Deus se comprazia nele e era um exemplo na terra. Antes de começar a falar sobre a história de Jó, eu quero deixar uma fala para vocês que é assim: quem está no propósito de Deus, até o que era para ser mal ocorre para o bem. Quem está no propósito de Deus, o que era para ser mal, no final é vitória. Jó, ele era um homem que vivia na terra de Uz, era um homem íntegro que temia o Senhor e era abençoado, casado e tinha 10 filhos, sendo 7 filhos e 3 filhas. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era super conhecido e respeitado. Mas o bem material não fazia diferença para Deus. O que fazia diferença para ele era que Jó era fiel. Jó tinha uma fé em Deus inabalável. Tanto que Deus se orgulhou. Falou: está vendo lá o meu servo Jó? E disse então o Senhor a Satanás, que está em Jó, capítulo 1, versículo 8. Reparou teu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e desvia-se do mal. Mas Jó falou assim: ele é assim porque o Senhor dá tudo o que ele quer. Ele é assim porque ele está sendo abençoado. Ele é assim porque não falta nada para ele. Quero ver o Senhor tirar alguma coisa dele para ver se não blasfema na sua face. Mas Deus conhecia Jó. Ele não estava falando de qualquer um, não estava falando de uma pessoa que conheceu hoje. Ele sabia que Jó era fiel, independente das circunstâncias. E Deus disse: eu permito você provar Jó. Eu só não dou permissão para tirar a vida de Jó. Mas o resto pode fazer, porque nesse eu confio. E começou a provação. Chega um mensageiro, Jó está lá tranquilo. Chega um mensageiro e avisa que roubaram uma parte dos seus gados. E ali, na hora que eles foram roubar, mataram até seus empregados à espada. Porque Jó tinha fazenda, tinha gados, ele era muito rico. E não deu nem tempo de terminar de falar que roubaram uma parte dos seus gados.
mataram os seus empregados à espada, já chegou outro mensageiro e falou assim: Jó, pegou um fogo ali nas suas fazendas, queimou as suas ovelhas e até os seus empregados. Reparem só, o Satanás, nosso adversário, começa a agir na vida financeira. O Satanás, o nosso adversário, ele fala: o ser humano, quando aperta a financeira, ele já começa a murmurar, ele já começa a querer blasfemar, ele já começa a falar: será que Deus não está tendo compaixão de mim? Será que Deus não está cuidando de mim? E o Satanás falou: eu vou logo tirar todos os bens materiais dele, que ali ele vai começar a querer blasfemar contra Deus. E Jó permaneceu firme, fiel, não blasfemou contra Deus. Mas o Satanás é astuto. Satanás, pelo amor de Deus, Satanás foi lá e falou assim: na vida financeira não fez diferença? Na vida financeira ele falou: Deus me deu, Deus tomou? Agora eu vou agir na vida dos filhos de Jó. Eu li no início que Jó tinha 10 filhos. O Satanás veio tanto para matar, roubar e destruir, que ele foi lá, ele não matou apenas um filho. O Jó estava lá tranquilo, com o coração triste, angustiado, qualquer ser humano assim, não ter perdido seus bens materiais. E chegou um dos seus empregados que ainda sobraram e falaram assim: olha, os seus filhos estavam todos na casa do irmão mais velho, estavam lá no jantando, ou usando a palavra do Senhor Jesus, disse que era um banquete. E de repente deu um vento tão forte que desabou a casa e todos os seus filhos morreram, Jó. O Satanás não veio falando um filho, veio todos. É para realmente querer fazer com que o ser humano fale: acabou a vida para mim, eu não quero mais ser Deus. Mas Jó, um homem fiel a Deus, ele falou: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes eu penso: isso acontece com a gente atual. Quando a gente pensa em tirar um bem material forte, para nós já é o fim. E quando pensa em tirar todos os seus filhos, você teria a mesma fé de Jó? Você estaria falando: Deus me deu, Deus tomou? Ou você falaria: muitas das vezes eu vejo pessoas: acho que Deus não existe, eu não quero mais esse Deus para mim, porque o mesmo Deus que deu, Ele tomou. Mas Jó estava passando por um processo para viver um propósito, que é o que nessa noite nós estamos aqui, vivendo um processo para viver o propósito. Parece que eu imagino tudo aquilo acontecendo e Jó cantando: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó é um homem fiel, ele não deu brecha para Satanás, ele falou: aqui não, se Deus me deu, Deus tomou, mas se eu permaneço firme na presença do Senhor, eu permaneço. E o Satanás, indignado com aquilo: não é possível, eu ranquei os bens materiais, eu ranquei os filhos, e o rapaz permanece fiel em Deus. E Deus lá, só de olho, falando: eu falei, eu confio em Jó. Ele foi lá e falou assim: vamos ver se ele é o camarada mesmo, vamos ver se realmente ele é fiel a Deus. O demônio, Satanás, foi lá e colocou em Jó uma lepra. Tinha feridas do sol da cabeça até os pés. Todo mundo já longe de Jó. Pelo amor de Deus, esse homem está amaldiçoado. O que será que esse homem fez que está nessa situação? E a sua esposa, que era a única que tinha sobrado ao lado dele, porque os filhos tinham morrido, a família já tinha toda separada, e Jó falou assim: eu estou com a lepra, eu estou com essas feridas. A mulher dele, que era a única que ele podia contar humanamente falando, diz: ô Jó, amaldiçoe esse seu Deus aí, ó, e morre. Até a própria mulher que via, contemplava as grandezas de Deus, ela não aguentou, não tinha a mesma fé que o seu esposo. E o Jó respondeu assim: você fala como uma insensata, você acha que eu vou aceitar o bem de Deus e o mal não? Gente, isso foi forte,
Porque imagina, nós realmente, quando acontece uma coisa boa, agradece, louva, adora, mas quando acontece uma coisa ruim, não vou para a igreja não, estou desanimado. Primeira coisa que a pessoa faz é querer abandonar o templo de Deus, aonde a palavra do Senhor fala para ir ao templo adorar o Senhor. Primeira coisa, não, perdi meus parentes, perdi meus bens materiais, eu não vou nessa igreja. Jó não, Jó mantinha-se firme na presença de Deus. E é assim, quando você permanece firme, com fé, que Deus faz mais maravilhas do que você pode imaginar. Jó, ele tinha ainda 3 amigos, que eram Elifaz, o Bildade e Zofar. Quando eles ficaram sabendo que Jó estava passando por essa situação, eles falaram: vamos lá, para consolar Jó, não resta mais ninguém, falta nós 3, vamos lá dar força para Jó. E quando viram Jó de longe, a Bíblia fala que eles já começaram a chorar. Conforme os dias se passaram, eles começaram a usar alguns argumentos, conversar com Jó. Só que eles iam ouvindo que Jó ia cada vez piorando, ia perdendo tudo, aquela leva dominando ele, aquelas feridas dominando ele. E eles falaram assim: Jó, será que você não está em pecado, não? Confessa aí, confessa, isso aí é pecado, você deve estar em maldição. E é assim que, humanamente falando, acontece. Quando Deus está te provando, te está passando por um processo, porque Ele sabe o que você aguenta, Ele sabe a sua força, e Ele sabe que Ele está te julgando e você vai aguentar, as pessoas começam: será que não é pecado? Será que aquilo ali Deus não está mais com ele? Olha lá, ele perdeu isso, ele perdeu aquilo, mas será? Amigo de Jó não foi diferente. Falou: Jó, você deve estar em pecado. Confessa logo, Jó. Se você confessar, você vai acabar. E Jó: eu não estou. E Jó rejeitou todos os argumentos que ele falava de sair de pecado, porque Jó sabia que ele era fiel. Aliás, ele era um homem íntegro e temente a Deus. E ele começou a questionar a Deus sozinho. Os amigos dele lá, falando lá, confessa. E Jó começou a questionar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? Porque o ser humano é assim, ele dá uma justificativa, isso é normal, seja a pessoa íntegra ou não, ele diz: misericórdia, Senhor, tem compaixão de mim, o que está acontecendo? E o silêncio tomando, porque tem hora que Deus silencia, tem hora que Deus está te provando para ver se você tem fé ou se você fala que tem fé, porque se você tiver pelo menos um grão de mostarda de fé, você verá milagre acontecendo. E Jó continuou: Senhor, tem misericórdia, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E passou uns dias, Deus se manifestou. Após ele ser provado, Deus foi lá, e sabe aquele homem que tinha perdido tudo, perdido seus filhos, tido uma lepra? Deus curou da lepra, abençoou ele em dobro, o que ele já era ricaço, o que ele já tinha tudo, Deus deu em dobro, aumentou o tanto de vida dele. A Bíblia fala que ele viveu mais de 100 anos após isso. E foi lá e falou assim: agora, Jó, você já foi provado, a sua fé daqui, o demônio, Satanás, louco, fica gritando para o inferno, falando: como pode? Quando você tem um Deus forte, não importa o que aconteça, não importa as situações, não importa se a porta está fechada, Deus abre parede até onde não tem parede para fazer um milagre acontecer na sua vida. O Jó falou assim: agora eu começo a contemplar. E antes, Senhor, eu te ouvia falar. Antes os meus ouvidos te ouviam falar. Eu falava contigo, mas simplesmente te ouvi falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Deus deu os 10 filhos que ele tinha perdido, Deus restituiu os 10 filhos. Tudo o que ele tinha perdido, Deus deu em dobro. Para mostrar para todo mundo que quando Deus fala, Deus faz. Quando Deus tem promessa, Ele cumpre. Quando você passa por um processo, você vive o processo e a vitória é certa em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que vale a pena ser fiel. Vale a pena ter fé em Deus. Deus permite provações, processos, para que vivamos o propósito dEle. Estando com Ele, é certeza que no final dá tudo certo. Vale a pena estar nos planos de Deus. Ele tem um propósito em tudo
que Ele faz. E se nós estamos aqui hoje é porque nós acreditamos. Quem acredita que Deus tem um propósito para a sua vida? Esse mesmo Deus que restituiu tudo de Jó, fez coisas maravilhosas, é o mesmo Deus que, se você hoje está aqui passando por esse processo doloroso, passando por momentos, meu Deus do céu, ninguém aguenta, eu quero dizer para você que o teu Deus vai restituir tudo o que você perdeu e vai fazer coisas grandes, maravilhas, que as pessoas vão contemplar quão grande é o Deus daquele ali, quão grande eu quero esse Deus, porque o Deus que age, o Deus, se você tiver fé, Ele vai fazer por você, independente do tempo. O nosso tempo, a gente quer para hoje. O nosso tempo, Deus, sem misericórdia, eu quero para amanhã, mas Deus está falando, eu quero fazer no meu tempo. No meu tempo as coisas são perfeitas, no meu tempo as coisas são agradáveis, no meu tempo as coisas são mais felizes, porque nós fazemos as nossas forças, pode ser que amanhã dê errado, mas Deus já sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ele quer te levar por caminhos que ali na frente você vai ser vitorioso e não vai retroceder novamente. Se você está passando por alguma fase que nem você está entendendo, continue fiel a Deus. Ele tem coisa boa para você, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa noite, a minha palavra para você é: continue firme, continue com fé em Deus. Deus tem coisa grande para fazer, Deus tem novidade para você, mas não retroceda, não volte atrás, não pense, eu vou para esse caminho que é mais fácil, eu vou para aquele caminho que é mais fácil. Deus está falando, eu quero no meu tempo, porque no meu tempo eu vou fazer coisas extraordinárias e vocês vão contemplar o quão grande é o Deus de vocês. Amém? Nessa noite vocês vão ter esse pensamento, firme em Deus, fé em Deus, que grandes coisas estão por vir. Se nós continuarmos com esse plano de propósito em Deus, grandes coisas serão realizadas na nossa vida. Amém?